Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre fundos de investimento, quais são os tipos de fundo que existem e quais as vantagens para os seus investimentos. Meu nome é Diogo Trindade, sou assessor aqui da Algo Invest, um escritório credenciado da XP Investimentos, e agora vamos para o vídeo. O que são fundos de investimento? Fundo de investimento é uma maneira simples e fácil de você investir em ativos, como ações, debêntures, títulos públicos e até ativos internacionais. Fundo de investimento exige vantagens e desvantagens nas suas aplicações, como todas que existem no mercado. Entre as vantagens de investir em um fundo, existe um gestor profissional que faz a diversificação dos ativos, acesso a ativos diversificados e os riscos. Imagina comigo, você tem um problema de saúde e você precisa fazer um tratamento. Você vai se medicar sozinho? Você tem conhecimento? Claro que não, a não ser que você seja um médico. Mas, se você não tem um conhecimento no problema que você tem de saúde, você realmente vai procurar uma ajuda de um profissional. O objetivo do fundo é você ter um gestor profissional no qual ele cuida dos seus investimentos, tanto em ações, tanto em câmbio, tanto em renda fixa, que vai cuidar sobre os seus investimentos. Legal, você vai estar investindo em um fundo e procurou um profissional para investir para você. Tá, mas e aí? Eu tenho taxa para pagar? Claro. Tem a taxa de administração e a taxa de performance. A taxa de administração é como se fosse um condomínio fechado. Vamos supor que você mora em um condomínio de prédio ou de casa ou qual que for. Lá existe uma taxa de administração para esse condomínio. Esse condomínio tem a obrigação de entregar para você vamos supor, um prédio todo limpo, um porteiro que abre o portão para você todo momento que você chegar. Esse é um exemplo de uma taxa de administração. E a taxa de performance? A taxa de performance é um bônus que os investidores dos fundos pagam para o seu gestor profissional, na qual ele superou o benchmark de referência. Por exemplo, renda fixa, a maioria dos fundos usa o CDI como benchmark, ou renda variável usa de referência o benchmark o Ibovespa. Superando esses índices de referência, tem uma taxa de performance. Lembrando, pessoal, que cada fundo tem o seu risco. E para cada fundo existe um perfil de investidor. Tá, e quais são esses fundos? Bom, tem os 4 fundos principais. Um é o fundo de ações, fundo de renda fixa, fundo cambiais e fundo multimercado. Os fundos de renda fixa são alocados em 80% em títulos públicos, títulos privados ou até mesmo em emissões bancárias, como CDBs, LCI, LCAs e por aí vai. Existe também fundo de ações. Fundo de ações é focado em renda variável, no qual eles alocam 67% em ações ou outros ativos relacionados, como BDRs, subscrições, o qual que for. Esses fundos, a vantagem é para quem quer começar a investir na bolsa, tem um gestor profissional que faz a diversificação para você dos seus investimentos de ações. Vale lembrar também que esses fundos de renda variável possuem um risco mais alto. Só que esses fundos com risco mais alto é conforme cada perfil de investidor. Se você não possui um perfil de investidor mais arrojado, você não consegue fazer alocação nesses fundos. Além dos fundos de renda fixa e fundo de ações, também existe o fundo multimercado. Esse fundo de multimercado é praticamente a mistura dos dois. É uma diversificação em renda fixa, câmbio e renda variável. Além desses fundos, também existem os fundos cambiais. Os fundos cambiais, eles investem na variação das moedas estrangeiras, como dólar e euro. Este fundo cambial, ele tem 80% nos ativos relacionados, como o euro e o dólar. Esse fundo é legal para fazer hedge, por conta da variação e a proteção da sua carteira conforme o câmbio. Todos esses fundos são divididos em cotas, a qual cada cotista possui a cota proporcional ao valor do seu investimento. Ou seja, os cotistas são os donos do fundo, mas vale lembrar que existem os profissionais por trás disso, na qual eles investem o dinheiro dos cotistas para ter uma rentabilidade melhor possível, dentro do combinado da política ou no regulamento de cada fundo. E quais são os tributos dos fundos de investimento? Os fundos de investimento possuem a tabela regressiva, entre 22,5% a 15%, conforme o tempo que você ficar no fundo. Também existe o Come Cotas, que é cobrado no último dia útil do mês de maio, no último dia útil do mês de novembro. Também tem o IOF cobrado sobre os rendimentos nos resgates inferior a 30 dias. Agora eu vou mostrar para vocês na prática como que eu faço para ter acesso a esses fundos de investimento dentro do portal da XP. Tá, vamos lá galera, vou entrar aqui no site da XP. Você pode entrar aí no site da XP Investimentos aqui. Eu estou na minha conta, aí você vem aqui em produtos, fundos de investimento e aplicar. No caso aqui eu já estou com a minha tela aberta e aqui eu posso olhar todos os fundos disponíveis no nosso portal da XP. Aqui você pode selecionar sobre o risco,
e também a categoria que você quer investir, se é renda fixa, se é em multimercado, renda variável, internacional, entre outros. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo de um fundo multimercado que está no portal da XP. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, é só um educacional, só estou dando exemplo. Você pode olhar esse fundo XP Macro, ele tem um benchmark. Lembra do benchmark que eu falei anteriormente? Se um fundo bater o benchmark, ele tem a taxa de performance. Esse fundo multimercado da XP, ele tem um benchmark em cima do CDI. Vocês podem olhar aqui a comparação, ele tem um gráfico aqui do lado. Todos os fundos de investimento disponíveis no mercado dentro do portal da XP tem um gráfico aqui do lado que faz a comparação do benchmark de referência. No caso, esse fundo tem um benchmark, o CDI. Você pode olhar aqui que ele está superando bastante o CDI, está superando o benchmark. Outro exemplo aqui é um fundo de renda fixa da XP, esse XP referenciado. Esse fundo tem um benchmark e o CDI. Como você pode ver, o fundo multimercado e o fundo de renda fixa da XP tem um benchmark do CDI. Vocês podem olhar aqui, ele também está superando o benchmark. Está com uma rentabilidade superior ao CDI. Bom, galera, se vocês gostaram, se tiver alguma dúvida sobre fundo de investimento, pode deixar aqui no comentário. Ou até mesmo se você não tiver uma conta na XP, eu vou deixar o link aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Valeu!